Dando continuidade aqui ao nosso estudo sobre o segurado contribuinte individual. Instrução Normativa 128 de 2022, artigo 90, diz o seguinte, que é considerado segurado obrigatório da Previdência Social na categoria de contribuinte individual, conforme o inciso 5 do caput do artigo 9º do RPS, Regulamento da Previdência Social, Lei 3048 de 99. Aqui no inciso 1º é dito que a pessoa física, proprietária ou não, e aqui atenção, que explora atividade agropecuária, agrícola, pastoril ou hortifrutigranjeira, ou atividade pesqueira e extrativista, a qualquer título em caráter permanente ou temporário. E esse inciso 1º vai estabelecer as condições para que essa pessoa física seja considerada contribuinte individual. Perceba que aqui as atividades são agropecuária, pesqueira e extrativista, a qualquer título em caráter permanente ou temporário. Eu coloquei esse desenho aqui para lembrar você que os segurados obrigatórios, contribuintes individuais, eles são sempre pessoas físicas, certo? Pessoa jurídica não. Assim como uma pessoa jurídica não pode ser empregado, não pode ser trabalhador doméstico, empregado doméstico, né? Ou trabalhador avulso. Sempre pessoa física. Quais as condições para que uma pessoa que trabalha na agropecuária, na atividade pesqueira e extrativista, se seja enquadrada como contribuinte individual? Por que isso? Porque, por exemplo, o pescador, em regra, ele é segurado especial. Assim como aquele que explora a atividade rural ou urícola, como a gente costuma chamar, são segurados especiais. Mas existem exceções. Eles possuem um limite, vamos dizer assim, um limite. Se eles passam desse limite, eles mudam de categoria. Agora vamos ver quais os limites, ou que limite é esse estabelecido pela legislação previdenciária. A alínea A diz assim, e aqui ela estabelece um período de 1º de janeiro de 1976 a 22 de junho de 2008. Aquele que exercia as atividades anteriormente mencionadas por intermédio de terceiro ou com auxílio de empregado utilizado a qualquer título, ainda que de forma não contínua, eles passavam a ser contribuintes individuais. Esse é o primeiro limite. E é um limite que está estabelecido num período de tempo, de 1976 a 2008. Se aquelas atividades, as atividades que nós vimos agora há pouco, agropecuária, pesqueira e extrativista, fosse exercida diretamente ou por intermédio de terceiros ou com auxílio de empregado, utilizado a qualquer título, ainda que de forma não contínua, o sujeito passava a ser contribuinte individual. A partir de 23 de junho, véspera de São João, a regra ela passou a ser a seguinte: se o trabalhador na atividade agropecuária ele utiliza uma área ou trabalha em uma área superior a 4 módulos fiscais. Aqui não é importante você saber quanto mede um módulo fiscal. É importante apenas que você saiba que se esse trabalhador na atividade agropecuária ele explora uma área superior a 4 módulos fiscais, ele passa a ser contribuinte individual. Ele deixa de ser segurado especial
e passa a ser contribuinte individual. Esse é o primeiro caso. Existe o segundo. E se essa área for inferior? Se essa área for inferior a 4 módulos fiscais, como fica? Ou o exercício for de atividade pesqueira ou extrativista. Perceba que nesse primeiro caso é especificado a atividade agropecuária, certo? No segundo, a referência é para a atividade pesqueira ou extrativista. Se essa atividade pesqueira ou extrativista ela é exercida numa área inferior, igual ou inferior a 4 módulos fiscais, ou a atividade seja exercida com auxílio de empregados em desacordo com a Lei 8.213 ou por intermédio de preposto. Preposto é uma pessoa colocada para comandar o grupo de trabalhadores. Imagina que o fazendeiro ele quer plantar uma área lá e ele coloca um preposto, uma pessoa responsável, um chefe, vamos dizer assim, para ficar comandando, supervisionando, enquanto que o fazendeiro ele vai cuidar de outras coisas. Então, se essa atividade agropecuária for exercida em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais, ou essa atividade pesqueira ou extrativista for exercida através de empregados, com auxílio de empregados, ou por intermédio de preposto, então esse segurado ele passa a ser contribuinte individual. Em resumo, de 76 a 2008, se o segurado trabalhasse por intermédio de terceiros ou com auxílio de empregados, ele se tornava contribuinte individual. A partir de 23 de junho de 2008, nós temos duas situações. A primeira é, se a atividade agropecuária superar 4 módulos fiscais, o segurado passa a ser contribuinte individual. Deixa de ser segurado especial. Se essa área for inferior a 4 módulos, mas a atividade foi exercida com auxílio de empregados ou por meio de prepostos, se a atividade pesqueira ou extrativista for exercida com auxílio de empregados ou por intermédio de preposto, esse segurado deixa de ser segurado especial e passa a ser contribuinte individual. Aqui eu coloquei só como exemplo Alagoas. Um módulo fiscal em Alagoas equivale a 100 hectares. É só uma informação, isso não vai cair na sua prova, não se preocupe com isso. Se preocupe com os 4 módulos. Passou de 4 módulos, exerceu a atividade, cultivou uma área superior a 4 módulos, o requerente, melhor, o segurado passa a ser contribuinte individual, deixa de ser segurado especial. O inciso 2º diz assim, o assemelhado ao pescador que realiza atividade de apoio à pesca artesanal, exercendo trabalhos de confecção e de reparos, reparos também de embarcações de pequeno porte, ou atuando no processamento do produto da pesca artesanal. Se ele fizer tudo isso com auxílio de empregados que exceda a razão de 120 pessoas dia dentro do ano civil, ele passa a ser contribuinte individual. Veja, esse sujeito aqui assemelhado ao pescador, que realiza de atividade de apoio à pesca artesanal, se ele exercer essa atividade com auxílio de empregados
e esse número de empregados exceder 120 pessoas dia dentro do ano civil, ele passa a ser contribuinte individual. Tem que passar 120, tem que passar de 120 pessoas dia dentro do ano civil, certo? 120 pessoas dentro do ano civil por dia. O inciso 3º diz: a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral, garimpo, em caráter permanente ou temporário. Aqui diz respeito ao garimpeiro. O garimpeiro antigamente era segurado especial. Atualmente ele já não é mais enquadrado nessa categoria. Ele é enquadrado na categoria contribuinte individual. Mas lembra aí, garimpeiro não é mais segurado especial, é contribuinte individual. No caso anterior do inciso 2, você tem que memorizar o seguinte: se esse assemelhado ao pescador trabalhar com auxílio de empregados que exceda 120 pessoas dia dentro do ano civil, contribuinte individual. É isso que você tem que focar. Ó, só a guisa de curiosidade, o garimpeiro não é mais segurado especial desde o advento da lei 8.398, ou melhor, desculpe, 8.398 de 92. A partir de então, ele é considerado contribuinte individual. E diz aqui, mesmo que não contrate empregado, contratando empregado ou não, ele é contribuinte individual, o garimpeiro, certo? Caso haja relação de emprego, ele será considerado empregado. Se ele for trabalhar para uma empresa, a empresa contratá-lo para fazer garimpo, ele não vai ser contribuinte individual, vai ser empregado daquela empresa. O condômino é uma pessoa aqui, como diz, eu peguei até aqui um conceito, é cada pessoa que tem a propriedade ou posse de um apartamento em um conjunto habitacional. Diz aqui o inciso 4. O condômino de propriedade rural quando utilizasse de empregado permanente. Aqui o que você tem que focar é isso aqui, ó. O condômino quando ele utilizasse de empregado permanente ou quando a parte explorada ultrapassar 4 módulos fiscais. Vocês viram lá, sempre o foco é esses 4 módulos. Independentemente de delimitação formal da propriedade. O que é que isso quer dizer aqui? É porque ele pode explorar várias terras, vamos dizer assim. Imagine que ele pega um pedaço da terra de uma pessoa, pega outro pedaço de outra pessoa, um terceiro pedaço de outra pessoa. Quando somar isso tudo, se passar de 4 módulos, ele perde essa qualidade no caso, nós estamos falando aqui de propriedade rural, né? Ele perde essa qualidade de segurado especial e passa a ser contribuinte individual. Então, se ele utilizar empregados permanentes, ou se ele ultrapassar os 4 módulos fiscais, ele passa a ser contribuinte individual, independentemente da delimitação formal da propriedade. Entenderam? Ou seja, o sujeito ele poderia tentar enganar a legislação, burlar a legislação, plantando de forma separada, em terrenos diferentes, para não atingir esses 4 módulos. Só que o legislador pensou nisso, então serão somadas as áreas que ele utilizar. Se ultrapassar os 4 módulos, ele perde a qualidade de segurado especial e passa a ser contribuinte individual. O ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação de ordem religiosa, ou seja, o religioso, um padre, um pastor, um membro de vida consagrada, de uma congregação, de uma ordem, de um mosteiro, um monge budista, shintoísta, a pessoa, o pai de santo lá do candomblé,
Esse grupo de responsáveis por denominações religiosas, eles se enquadram como contribuinte individual. O síndico ou administrador eleito. Eu quero sempre chamar a atenção aqui, como eu disse no início, para essa autonomia. Perceba que no síndico ou administrador, ele recebendo remuneração direta ou indireta, como seria essa remuneração indireta? É essa isenção de taxa do condomínio. Isenção de taxa do condomínio. Ele é enquadrado como contribuinte individual. Ou seja, se ele não receber remuneração, mas tiver a isenção de taxa do condomínio, então essa isenção é levada em conta como se fosse uma remuneração. Ou seja, é um dinheiro que ele deveria ter tirado para pagar a taxa de condomínio, mas ele não tirou. Então ele ficou com aquele benefício, com aquele valor. Então o legislador chama isso de remuneração indireta. Perceba que o síndico ou o administrador eleito ele tem uma certa autonomia. Ele não existe subordinação direta como no caso do empregado. Ele está ali para administrar. E claro que ele tem responsabilidades, ele tem direitos, mas também tem deveres. Mas perceba que o síndico ou administrador ele pode até sair num determinado momento, pode chegar um pouco mais tarde, né, pode faltar um dia. Não há esse caráter da não eventualidade própria do empregado. Diz aqui abaixo que antigamente ele era considerado segurado facultativo, mesmo recebendo remuneração. Ele era considerado, ou seja, antes de 97 ele era considerado segurado facultativo. Essa informação é muito importante. Antes de 97, antes de 6 de março de 1997, ele era considerado segurado facultativo. A partir daí, ele passou a ser contribuinte individual. Receba a remuneração direta ou indireta, ele é contribuinte individual. Aqui eu coloquei cínico, mas é só uma brincadeirinha, né? As duas palavras existem, né? Cínico com S tem relação com a população chinesa. Se refere à nacionalidade chinesa, do chinês. Agora aqui, ó, o notário, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, ó, tanto no inciso 7 como no 8º, é quase que praticamente um repeteco. Então, o que eu quero que vocês lembrem é isso. Esse pessoal aqui, ó, eles trabalham em cartórios e recebem pelo serviço prestado. Você vai lá fazer uma autenticação de documento, fazer um documento de terra, uma escritura de uma casa, e eles cobram por aquilo ali. E o salário deles vem justamente daquilo ali, não de cofres públicos, não dos cofres públicos. Mas o que você tem que aprender aqui é o seguinte: o notário, o tabelião, o oficial de registro e o registrador, eles são contribuintes individuais. Né? Eles são enquadrados como contribuinte individual. Então, lembre disso e o resto nem precisa estar se preocupando. Nem precisa. Lembra que o notário, o tabelião, o oficial de registro ou o registrador são enquadrados como contribuinte individual. O resto que tem aí no texto, aqui diz assim, mesmo que amparado por RPPS, ó, mesmo que amparado. O resto do texto é irrelevante. Eles são contribuintes individuais. Mais uma vez aqui o notário, ó. O notário. Pronto, notário, tabelião, oficial de registro, registrador.
tudo isso você pensa assim, contribuinte individual, pronto, acabou-se. Esquece o resto do texto, é só informação adicional e relevante para o enquadramento. São contribuintes individuais e pronto, acabou a história, simples assim. Questãozinha, vamos aqui, ó. O recebimento de dinheiro decorrente de programa assistencial oficial do governo federal descaracteriza a condição de segurado especial. Segurado especial é o nosso trabalhador rural. Não, esse recebimento de dinheiro decorrente de programa assistencial do governo não descaracteriza a condição de segurado especial. O antigo Bolsa Família, ou agora auxílio emergencial, nada disso descaracteriza a condição de segurado especial do trabalhador, do nosso querido trabalhador rural. Aqui, o médico residente ou residente em área profissional, contratados na forma da lei. Veja, médico e residente. Percebam que quando a gente fala de médico, dentista, fisioterapeuta, se eles não forem, por exemplo, empregados públicos ou contratados por um ente da federação, eles possuem uma autonomia. Você há de admitir, por exemplo, quando eu falo de um psicólogo, quando eu falo de um médico que tem seu consultório, perceba que eles possuem autonomia. Eles só podem ser enquadrados como empregados se eles forem contratados pela prefeitura, por exemplo. São contratados pela prefeitura, têm que prestar um serviço num determinado horário. Eles estão exercendo naquele período um cargo público. Ali eles serão considerados empregados. Mas perceba aqui no nosso caso do inciso 10, médico residente ou residente em área profissional da saúde. Médico residente é aquele que está passando um período de aprendizado em um determinado local. Ou residente em área profissional de saúde. Então, pensa aí, médico tem autonomia, não existe essa subordinação. E se existir, não é absoluta, é apenas relativa. Ele é contribuinte individual. Aqui o médico participante do programa Mais Médicos, aquele programa criado. A exceção é que é apenas essa aqui. Se ele for coberto pelo regime previdenciário do país de origem, ele, claro, vai ficar excluído do RGPS do nosso Brasil, do nosso sistema de previdência. Mas, caso contrário, ele é contribuinte individual. Mais uma vez, você percebe aqui esse caráter de autonomia do médico, apesar de participar do programa, apesar de ser contratado pelo governo, ele possui essa autonomia. Existem algumas características que não cabem, não se encaixam a esse profissional, características do empregado, que nós encontramos lá no segurado empregado. Médico, pensou em médico, se não for um médico contratado para trabalhar num ente federativo, ali cumprindo, fazendo plantão, contratado lá para um hospital. Veja que aqui eu vou chamar a atenção para esse médico desse programa Mais Médicos. Isso aqui foi uma espécie de exceção à regra, em caráter excepcional. É bem diferente daquele médico que trabalha no hospital da nossa cidade, numa rotina. Isso aqui é uma exceção, esse médico aqui é uma exceção, por isso ele se enquadra aqui como contribuinte individual, apesar dele ter sido convocado para trabalhar na rede pública de saúde,
no Sistema Único de Saúde, melhor dizendo, ele é uma exceção à regra. Apesar de ele estar prestando um serviço público, ele é uma exceção à regra. O árbitro de jogos desportivos e seus auxiliares são contribuintes individuais. O membro de cooperativa de produção, que nesta condição preste serviço à sociedade cooperativa mediante remuneração ajustada ao trabalho executado. Veja que esse sujeito aqui, ele tem que ser membro da cooperativa de produção. Ele, como membro, ele é contratado para prestar um serviço. Esse serviço ele vai prestar sob uma remuneração que foi ajustada. Perceba que ele vai prestar um serviço. Ele não é empregado da cooperativa, ele é membro. Então, como membro, prestando um serviço a essa cooperativa, mediante uma remuneração ajustada ao trabalho executado, ele se enquadra ao trabalho executado, ele se enquadra como contribuinte individual. Aqui, ó, o pescador, em regra, ele é segurado especial. Mas se esse pescador ele trabalha em regime de parceria, meação, quando nós chegarmos ao segurado especial, a gente vai saber o que é parceria, meação ou arrendamento, tá ok? O problema está aqui, ó. Se ele trabalha em regime de parceria, meação ou arrendamento em embarcação de médio ou grande porte, então ele é contribuinte individual. O que você tem que aprender aqui? Um pescador, em regra, é segurado especial. Mas, se ele trabalha numa embarcação de médio ou grande porte, ele passa a ser contribuinte individual. Você vai focar aqui na questão da embarcação, médio ou grande porte. Se for uma embarcação de pequeno porte, ele continua sendo segurado especial. Tudo bem? Vamos à questão aqui, ó. Vamos logo para cá, né, que é o que interessa. É segurado obrigatório da Previdência Social como empregado o membro de instituto de vida consagrada. Nós vimos que não, né? O membro de instituto de vida consagrada, o ministro religioso, ele é contribuinte individual, não empregado. Agora, aqueles que estão ao seu serviço, imagine o sacristão, a secretária lá na igreja, esses são empregados. E esse membro de instituto ou ministro de vida consagrada, ministro religioso, ele é então alguém equiparado à empresa em relação aos seus contratados, às pessoas que estão trabalhando ali sob sua responsabilidade. Agora nós falamos lá do pescador, que se ele trabalhar em embarcação de médio ou grande porte, ele deixa de ser segurado especial e passa a ser contribuinte individual. Eu coloquei só como exemplo aqui. A embarcação de médio porte é aquela que excede a arqueação bruta. A arqueação bruta ela excede 20 e é menor que 100. Aqui a gente não precisa se preocupar. 20 o quê? 20 o quê? Isso aqui é uma medida feita da embarcação, uma medida em metros cúbicos. Mede-se a largura, a extensão e a profundidade da embarcação. Se der mais de 20 e menos que 100, então a embarcação é considerada de médio porte. Se for igual ou maior que 100, a embarcação é considerada de grande porte. Então, nesses dois casos aqui, ó, se o pescador, em regime de parceria, meação ou arrendamento, ele utilizar uma embarcação de médio ou grande porte, ele deixa de ser segurado especial e passa a ser contribuinte individual. Se a embarcação for de pequeno porte, ele não perde a qualidade de segurado especial.
Agora o conselho aqui, o membro do conselho tutelar, quando remunerado, ele é contribuinte individual. Quando remunerado, se ele não for remunerado, isso é uma questão que tem causado polêmica, né? Tem causado polêmica. Por quê? Porque o membro do conselho tutelar, ele está prestando um serviço público, né? É um serviço público. Inclusive, ele é eleito, como se fosse eleito um vereador. Como se fosse eleito um vereador. Então, a nossa IN o coloca como contribuinte individual e não como empregado, se ele for, claro, remunerado. O que em regra é, né? O que em regra é. Aqui, o interventor, o liquidante, o administrador especial e o diretor fiscal de instituição financeira, empresa ou entidade referida no parágrafo 6º do artigo 201 do regulamento, eles são contribuintes individuais. Perceba aqui, ó, interventor, eu até coloquei aqui, interventor é um gerente. É um gerente. O liquidante é um sujeito designado no processo de dissolução da sociedade. A sociedade está indo por água abaixo, então é escolhido alguém, designado alguém para resolver a situação daqueles bens, a venda, como é que vai, o que é que se vai fazer da estrutura da empresa e do que a empresa possui. Aí o liquidante vai resolver ou colocar à venda de alguma forma, vender, colocar em leilão. O interventor é alguém, é um gerente que é designado em um período específico de intervenção. Imagina que uma determinada empresa está passando, ou uma entidade, né, instituição financeira, está passando por uma situação de déficit, de prejuízo. Aí alguém é designado, e esse alguém é chamado de interventor, para ir lá alavancar aquela empresa, para resolver o problema daquela empresa e colocar ela no azul. Ela está no vermelho, aí colocar ela no azul. Percebam que todas essas pessoas elas possuem autonomia. Né? Elas possuem autonomia, elas estão lá para fazer o que for preciso para que a instituição financeira, a empresa ou a entidade referida no parágrafo 6º do artigo 201, essas empresas, elas sejam voltem à normalidade e passem a crescer, né? Saiam do vermelho, como eu disse agora há pouco.